O padrão da justiça de Deus e o mito de que todos os pecados geram a mesma consequência. Bem-vindo ao nosso segundo Fé E Lei e Lei Podcast. Segundo já, né? Segundo podcast. Estamos nos aperfeiçoando. Eu sou Gelson Oliveira, brasileiro, evangélico e advogado. Eu sou Marília Nascimento, brasileira, advogada e evangélica. E estamos participando e criando, esse segundo podcast. Onde o objetivo é mostrar o padrão da justiça de Deus, né, versus o padrão da justiça do homem. E quando a gente estava fazendo o nosso esboço, achei interessante a gente trazer o preâmbulo da Constituição Federal de 88. Né? Nela nós lemos: nós, representantes do povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um novo Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada em harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Sobre a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Isso me chamou muita atenção, porque mesmo aquela questão de separar o Estado, né, da religião, no preâmbulo da nossa Constituição de 88, a atual Constituição, tem isso, sobre a proteção de Deus. E observe que fala sobre a proteção de Deus e mais acima fala da justiça. Menciona a palavra justiça. Então, que é totalmente condiz com o tema do nosso podcast de hoje, que é justiça e a proteção de Deus. E, inclusive, esse preâmbulo recai também muito sobre o que nós falamos no primeiro podcast, num termozinho que a gente falou sobre o Estado laico, que a gente fez algumas comparações. Então, nós vivemos num Estado laico, né? Mas, mesmo assim, no preâmbulo da nossa Constituição atual, ainda tem essa partezinha que fala sobre a proteção de Deus, o que demonstra que ainda temos uma sociedade, digamos que predominantemente cristã, né? E que ainda traz esses valores relacionados a Deus. E aí a gente vai para os temas, as definições dos temas, né? Sim. O que é a justiça de Deus? Né? Nós vamos fazer primeiro essa comparação de Deus, depois a do homem, né? Isso. E dentre esse início da justiça de Deus, também vamos trazer alguns termos jurídicos para que fique bem claro essa comparação. Uhum. Então, a justiça de Deus. Deus, ele é perfeito, incorruptível e plenamente justo. Por isso age sempre em conformidade com a sua justiça. Ele é o padrão exclusivo de honestidade, verdade e integridade, como está escrito em Romanos 3, 21 e Mateus 5, 48. Até porque nós trazemos esse conceito e extraímos isso da Bíblia. Eu vou ler aqui Romanos 3, 21, que diz: mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus. Mateus 5, 48. Sendo vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, aqui já diz que Deus é perfeito. Não tem nem o que questionar. Se está na Bíblia, né? A justiça de Deus é reta, né? O padrão da justiça de Deus é um único.
É assim, sim, sim, Não. não, não, Não. né? Você nunca vai ver Deus colocado em uma situação que não envolva isso, né? Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, É não. vai ser sempre não. Isso, inclusive, está em Mateus 5,37. Esse versículo que fala sobre o sim, sim, o não, não. Por Deus ser justiça, ele reprova totalmente A injustiça. a injustiça. Se antes ele diz que é sim, sim, não, não, então não existe nem o que questionar, né? Por isso que, se ele é justiça, ele não tem como ser injustiça. E nem tampouco tolerar a A injustiça, injustiça. né? Mas aí fica o questionamento. Se o padrão de Deus é único, será que ele trata todos os pecados de forma igual ou diferente? Porque, porque vamos para o seguinte raciocínio. Tudo é pecado. Sim. Tudo, né, que vai de encontro à palavra de Deus é pecado. Agora, o pecado, ele tem o mesmo tratamento? Porque existem vários tipos de pecados, como nós vamos ver mais na frente, Sim. né? Agora, qual a que ponto a gente está querendo chegar? Em que ponto a gente está querendo chegar? O pecado, ele tem o mesmo tratamento? A consequência do pecado é o mesmo? Né? Eu acredito que não. Porque se Deus ele é a justiça, logo ele não iria tratar todos os pecados de forma igual. Pecado é pecado. Isso não tem que ser questionado. Mas eu entendo que esse pecado por Deus, ele é tratado e ele permite, né, que o pecador sofra as consequências do seu pecado de forma equilibrada, em equilíbrio em relação ao que foi ao pecado, a forma como ocorreu, né? E todas, eu vou dar um exemplo sobre trazer para nossa justiça. Um crime, quando ele é cometido, ele tem o intervalo, né, da pena. Então, a depender das causas de aumento, de diminuição, agravantes, qualificadoras, essa pena ela vai ser ajustada dentro de como o crime ocorreu. Então, eu entendo que Deus ele age da mesma forma. Ele observa como foi que foi cometido aquele pecado, qual foi o pecado, e a partir daí ele permite que essas consequências sejam sofridas pelo pecador. Observando a própria Bíblia, né? A própria Bíblia, a gente vê em Provérbios 6, 16 a 19, onde Deus diz, olha, 6 pecados me aborrece, o 7º eu abomino, né? Então, por aí, a gente já percebe que existe uma diferença, né? Que algo chateia muito mais ele do que os demais. Se você for, né, a fundo na palavra aborrece e abomina, é totalmente diferente. Um é mais pesado, um é mais... aborrece muito mais do que o outro. Uhum. Então, os dois continuam sendo pecados. Agora, as consequências vão ser totalmente diferentes. Continuando na Bíblia, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, em João 5, 6... 1 João 5, 6. 1 João 5, 6, ele diz que existe pecado para a morte e existe pecado não para a morte. Sim. Né? Então, aí a gente já vê também essa confirmação. Sim. E mais na frente, né, a gente tem em Marcos 3, 29, né, e em João 5, 6, dizendo que pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Né? Então, vendo essas 3 passagens bíblicas, a gente já percebe que existe uma diferença entre pecados. Sim.
não deixa de ser pecado, mas as consequências vão ser diferentes. Um exemplo muito forte e que é bem conhecido na Bíblia é a história de Davi. O homem segundo o coração de Deus, que pecou e que sofreu as consequências desse pecado. O Senhor não deixou ele não sofrer as consequências desse pecado, mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus. Davi, para quem não conhece a história de Davi, né, que é muito falado, né? Inclusive a gente tem a novela agora, né, falando Sim. sobre a história de Davi. Está justamente nesse período que a gente vai mencionar aqui. Ele teve um relacionamento com uma mulher casada, Batseba, acabou adulterando, então descumprindo um mandamento. E descumprindo outro mandamento ao matar o marido para acobertar o pecado dele. Porque ele fez de uma forma, ele articulou de um modo que o marido de Batseba morresse para que ele pudesse ficar com ela. Então isso também é um homicídio. Né? Que ele fez de propósito mesmo, tanto que o Urias morreu. O Urias morreu, né? Aí Deus usou a vida do profeta Natan, né? Para de uma forma bem florida. Lúdica. Você está usando o termo lúdico. Eu utilizo o termo bem florido. Pegar Davi, né? E ele mesmo dá a sentença para ele, né? Que Natan chegou com uma sabedoria, né, tão grande, né? Contou uma história. Olha, tinha um fazendeiro que tinha 100 ovelhas, né? E tinha um que tinha só uma. Esse que tinha 100 ovelhas foi lá, pegou essa ovelha do único... Essa única ovelha do pastor. E aí falou. Aí Davi, quem é esse homem? Esse homem deve morrer. Aí Natan, né? Eu acho que Natan devia estar com medo. Poxa, Davi tinha fama, né, de sanguinário, né? Homem de guerra, apesar de ser homem segundo o coração de Deus. Mas Natan, usado por Deus, disse, não, esse homem é você. Quando Davi percebeu o que ele tinha feito e a sentença que ele tinha decretado, né? Que ele disse, esse homem deve morrer, né? Ele disse, pequei contra o Senhor. Ali ele se arrependeu. Né? E Deus viu isso. Sim. Porque, como a gente já falou, Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? E Deus percebia nas coisas, na sinceridade de Davi. Sim. E aí o próprio profeta Natan disse para ele, olha, você não vai morrer, mas eu vou trazer a espada para a sua casa. E aí a gente vê na história de Davi que a espada não saiu da casa dele. Eu vou ler uma passagem, mas antes eu queria fazer só... Eu já assisti a alguma pregação que falava assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava muito, não foi só isso, mas ele pecou outras vezes. Mas o coração dele era sincero quando ele se arrependia. E por conta dessa sinceridade do arrependimento dele, o Senhor perdoava. Né? Então, eu acho que é importante a gente também trazer isso. A sinceridade do arrependimento. Que o Senhor perdoa. Perdoa. Isso é fato, né? Não, quando ele chegou e disse, pequei contra o Senhor, Deus sentiu isso no coração dele também. Sim, essa sinceridade, esse peso. Né? E aí disse, não, esse pecado não vai ser para a morte sua, né? Mas vai estar presente na sua casa. Eu vou ler a passagem de 2 Samuel 12, versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor,
Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Então, ele já teve a primeira morte, né, que foi o filho do pecado. Isso. Né? E depois a espada ainda continuou. A gente viu que, pela história de Davi, o irmão teve relação sexual com a filha de Davi, com a irmã dele. Absalão, sabendo disso, veio, matou o irmão. Isso. Absalão, quando se levantou contra Davi, ficou preso em um galho de uma árvore, mesmo Davi dando ordem ao seu exército de que não tocasse na vida de Absalão. O general dele, de Davi, foi lá com a espada, matou Absalão. Davi, quando ficou sabendo, né, não fez nada, não disse nada, né, mas chorou, né, lamentou a morte de Absalão. Né. Ele não disse nada nesses processos todos, porque ele sabia do que estava acontecendo. Que era consequência do pecado dele. Que era consequência do pecado dele. Né. Aí depois vem Salomão. Aí a gente diz, poxa, não, mas Salomão, né, mas Salomão teve toda a aprovação de Deus, né? O homem mais sábio, Deus deu toda a sabedoria a Salomão. Salomão realizou o grande sonho de Davi, que foi construir o templo de Salomão. Teve riquezas, mulheres, tudo isso. Mas o final de Salomão foi muito triste. E você vê isso na própria Bíblia. Sim. Né? Você vê em Provérbios, né? Você vê a vida, ele falando sobre vaidade, sobre velhice, sobre doenças. Né? Então a gente percebe que a consequência do pecado de Davi foi muito grande. Né? Foi proporcional ao crime que ele cometeu. Sim. Né? Porque foi um crime grave. Ele cometeu 2 crimes graves. 2 crimes graves. Né? 2 crimes, 2 pecados. E crime também, que foi o homicídio, né? 2 pecados, 2 crimes graves que trouxeram consequências gravíssimas ao reinado e à vida e à família e à casa de Davi. Né? Ele trouxe maldição para a casa dele. Trouxe totalmente. Né? Teve muita maldição. Né? Então, por aí a gente já tira, né, qual é o padrão da justiça de Deus. Eu compreendo também da seguinte forma, que quando você peca, eu entendo, todo mundo diz assim, Deus é amor e justiça, né? E realmente Deus é amor e justiça, mas às vezes as pessoas têm uma ideia de que Deus é aquele juiz que está ali no trono, punindo todo mundo que peca. Só que eu também entendo que Deus, ele permite as consequências do nosso pecado. Tudo que nós fizemos nessa terra, tudo tem consequência. Tanto que na própria Bíblia diz que o que você planta, você colhe. Não é isso? A lei da semeadura. A lei da semeadura. Então, nesse caso, se você pecou, você vai sofrer a consequência daquele pecado. E muitas das vezes, nesse caso de Davi, foi através do profeta Natã, né? O Senhor disse o que iria fazer, iria permitir. Mas muitas vezes, as consequências do nosso pecado, não é Deus que está ali dizendo, não, vou proferir essa sentença, você agora vai sofrer isso. Não. Mas às vezes nós damos legalidade ao inimigo de nossas almas para que ele atue contra as nossas vidas. E aí vêm as consequências. Porque nós pecamos e damos legalidade para que ele
trabalhe na nossa vida, para que ele acabe invadindo, né? Tanto que tem a passagem que diz que ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então ele quer uma brecha para que a gente peque e a partir desse pecado se desdobra. Por isso que muitas vezes tem gente que peca aqui e ele vai se desdobrando em outros pecados. Foi o que aconteceu inclusive com Davi. Ele articulou uma coisa para pecar novamente em seguida. Então assim, às vezes a gente também traz essa maldição para nossa casa através do pecado, porque a gente dá legalidade para que o inimigo ele entre e comece a fazer esse trabalho. E aí o Senhor permite, porque se tem pecado, se estamos em pecado, o Senhor ele não tem o que fazer. É uma escolha nossa, né? E também eu fui questionado, né, falando com algumas pessoas sobre esse tema, e aí ele diz, e vocês não vão falar do tempo da justiça de Deus? Porque o que a gente vê? A gente vê que tem pessoas que cometem crimes, né, que cometem muitos pecados, né, e vivem numa boa, né? Enquanto tem gente que não comete crimes, não comete pecados, né, teoricamente, né, e vivem a consequência, né, do pecado ou então da injustiça, né? Então, como é que um Deus tão justo, né, pode permitir isso, né? Aí eu disse, olha, isso vai ser um tema do nosso, de outro podcast, né? Porque é muita coisa, né, ligado à justiça, além de ser um tema muito polêmico, né? Então, nós não vamos abordar essa questão de, Deus é um Deus justo, ok. Mas muitas vezes a justiça dele não acontece aqui na Terra. E nem no mesmo momento. E nem no mesmo momento, né? Então, aí a pessoa disse, tá bom. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Me avisa, porque eu tô de olho. Estou ansioso por essa discussão. Então a gente vai ter que trabalhar bem nisso e trazer uma pessoa bem preparada para que Deus se suporte para a gente. Exatamente. Porque aqui nós somos advogados evangélicos. E em nenhum momento dissemos, somos pastores, somos formados em teologia. Não. Estamos aqui sendo um simples instrumento, né? A gente acredita nisso, né? Isso. Que somos um instrumento na mão de Deus para despertar esse tema, né? Isso. E se aprofundar à medida que o tempo vai passando, né? Para que a gente tenha respostas para essas questões. Essas questões mais polêmicas. Mais polêmicas. Né? E a ideia também inicial da nossa foi mostrar que a nossa legislação e a legislação de outros países, de certo modo, trazem questões, trazem nela pontos cristãos, pontos que estão abordados na Bíblia. A gente quis, na verdade, fazer sempre esse comparativo com a legislação e a Bíblia, né? Isso. Agora vamos para justiça humana? Sim. Agora fazer uma comparação com a justiça humana? Sim. Primeiro que justiça humana, nós sabemos que muitas vezes são injustas, né? Quantas decisões que nós consideramos injustas tem por aí? Mas como nós dissemos antes, justo somente Deus. Ele que é 100% justo, ele que ele compreende porque ele sabe de tudo o que acontece. Ele vê tudo, ele sonda os nossos corações. E um juiz, um magistrado, não tem esse poder. Ele vê o que tem ali no processo, né? Faz a leitura do que tem no processo. Muitas vezes ele tem o conhecimento técnico, Sim. mas não tem a verdade verdadeira, né? Vamos lá fazer essa redundância, Sim. né? Dos fatos. Não tem uma câmera ali no momento do crime, né? Vamos colocar assim de uma forma grosseira, no momento do crime para desvendar o que de fato ocorreu. Ele também não sabe das motivações do réu, né? Então ele vai julgar baseado nas questões formais e materiais, né? Nas provas do processo e também nas questões formais de andamento do processo e tudo. Então, infelizmente,
muitas vezes temos decisões injustas. Processos que são fatos idênticos, situações idênticas, e que cada magistrado profere a sentença de uma forma diferente. Justiça injusta, né? E tendenciosa, né? Também. Muitas vezes as nossas sentenças, elas são tendenciosas, Sim. né? Porque o juiz, ele tem um entendimento, o juiz, ele tem alguma ligação, né, com o fato, Sim. né? E essa tendência pode ser tanto para ajudar o réu como para ajudar o autor, Isso. né? Quando a gente estuda tribunal do júri, eu não sou criminalista, né? Mas estudei tribunal do júri e tem aquela técnica de que, a depender do formato do crime, você escolhe o júri com o perfil adequado para o que você quer tendenciar. Então, se é um caso, digamos, um homicídio, um feminicídio, né? O caso de um homicídio de uma mulher. Então, você vai trazer... Quem é que você quer? Mulheres. Quem é que você quer? Mulheres mais velhas, que são mães. Então, sempre há uma tendência... Isso é a acusação. Sim, né? sim. A defesa já vai querer um júri formado por homens, Isso. né? Então, existe essa tendência, né? Então, com o magistrado não é diferente. Qual é a história de vida daquele magistrado? A gente não sabe o que foi que ele já passou. Então, com base na sua vivência, com base na sua história, é dele, ele é humano, então não tem para onde correr. Ele vai acabar sentenciando também com base nisso. E aí a gente deve fazer uma referência ao nosso podcast anterior, né? Onde nós falamos dos 10 mandamentos, né? Se você não viu, não assistiu, volta lá, procura, dá uma assistida, porque é bem interessante, né? E lá nós fazemos essa relação contando, né? Da necessidade de ter sido criado os 10 mandamentos, né? Foi para o quê? Para criar uma ordem social, né? E o padrão da justiça de Deus foi também, né, para colocar uma ordem social, assim como a legislação humana. Sim. Né? Se não tivesse essa legislação humana, o mundo seria um caos. Um caos, né? Já pensou antigamente como eram as coisas, né? Aqueles filmes de Bang Bang. Eu acho que... Sim, eu acho que seria ainda pior. Né? Porque nos filmes de Bang Bang tem delegado. Seria muito pior. Né? Mas as coisas eram julgadas ali mesmo, a pena geralmente era a pena de morte, né? O mais rápido matava, o mais lerdo morria. E às vezes né? o mais lerdo estava com razão. Já estava com razão. Né? Então, o ordenamento jurídico, ele vem para colocar uma ordem social. E é uma coisa que agrada a Deus, né? O que desagrada a Deus nessa questão são as injustiças que acontecem nos processos. Sim, sim. Né? Aí, tem gente que fala assim, a justiça dos homens é falha, mas a de Deus não é. Aí a gente entra naquela questão, a justiça de Deus não é falha, né? Mas ela pode demorar. Pode demorar. E às vezes ela é silenciosa. Eu só antecipando um pouquinho assim o que eu penso. Às vezes a pessoa, ela matou, mas ela não vai. Porque ela pecou, ela vai morrer. Assim, né? De uma forma tão direta. Mas eu entendo que tem pessoas que são mais, mas que elas sofrem silenciosamente. Ninguém sabe o que ela sofre dentro da casa dela. Né? Às vezes uma falta de paz, a solidão. Para mim é uma consequência de pecado. Porque não tem nada mais triste do que uma pessoa sozinha, do que uma pessoa sem paz. Então, assim, tem consequências que as pessoas sofrem que são silenciosas, que ninguém sabe. Ninguém sabe aquela pessoa que é tão má, ninguém sabe o que é que ela sente, o que é que tem por trás dela. Né?
Então, eu entendo que tem consequências que ninguém nunca vai saber. Tem gente que diz assim, morreu e não pagou por nada. A gente não sabe. E às vezes, como você disse, às vezes a pessoa não paga aqui, né? E aí já é pra gente discutir em outro momento. Você falando agora lembrou uma mensagem que eu assisti no YouTube do pastor Marcos Feliciano. Ele disse que estava pregando em uma igreja e todo mundo, né, dando glória a Deus, né, aleluia. E lá no cantinho tinha uma senhora que ela estava quieta, né, só olhando para ele, né, com uma carinha de tristeza. E ele sempre direcionando a palavra para ela para ver a reação dela. E sempre era a mesma, né, quieta. Aí no final do culto, essa senhora procurou ele. E aí disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Aí ele disse, eu não vou orar pela senhora, porque a senhora passou o culto todo em silêncio. As pessoas louvando, as pessoas dando glória a Deus. E a senhora ficou, né, simplesmente quieta. Aí ela virou para ele e disse, pastor, eu enterrei meu filho ontem. Né? Aí ele disse que lembrou de que ele também já tinha enterrado um filho. Né? Então, muitas das vezes, a nossa reação, né, as pessoas não sabem por que está sendo dessa forma. Isso. E como ele julgou aquela mulher, né? Então, como é que a gente julga o outro? A gente não sabe. Eu não estou querendo justificar aqui o crime ou o pecado de ninguém. Mas nós não sabemos, de fato. Aí nós voltamos para a história, para o que eu falei de Davi. O Senhor conhecia o coração de Davi. Ele sabia que havia sinceridade. Para muitas pessoas podia dizer, Davi, um pecador. Eu costumo dizer, pecador quanto mais... Sabe? Eu digo assim, eu sou uma pecadora reiterada. Então, o pecador quanto mais, o pecador reiterado, e ele era um homem segundo o coração de Deus, mas o Senhor conhecia o coração de Davi, conhecia a história de Davi, né? Então, às vezes, a gente não conhece a história daquela pessoa. Aí, eu digo assim que, como nós falamos antes, pecado é pecado. Não existe despecalização, né? Que a gente chama de descriminalização, que era crime e depois deixou de nome ser. Que você criou eu aí. que criei, a autoria é minha. Mas o Senhor faz essas ponderações, né? Ele sabe, porque ele conhece o coração, ele conhecia o coração de Davi. Então, trazendo para nós somos injustos porque nós julgamos o outro daquilo que vemos, daquela capa. É por isso que existe a ostentação, né? Que a pessoa ostenta aquilo que às vezes não tem. Então, nós somos falhos a partir daí. Falamos tanto dos magistrados, mas nós também julgamos. Está errado, mas é da nossa humanidade. Então, traz para esse seu exemplo, né? E quando você fala de que você é uma pecadora acostumada, né? Foi esse tema que você usou. Quanto mais. Né? Quanto mais, né? Você conheceu lá o meu o meu apartamento, né? Você conheceu lá o meu quarto, né? Sim. Quando você esteve lá em casa com Tiago e João. Que não deixou de fazer reunião. Não deixou a gente fazer nada. E eu te mostrei ali, lá no closet, tem um banquinho, não sei se você observou, que é o lugar onde eu faço as minhas orações, né? E geralmente eu digo, tu sabes que eu peco, né? Eu não vou ser como Marília dizer acostumado, mas tu sabes o meu coração. Tu me sondas, né? A tua palavra diz que tu sondas os corações, né? Isso. E eu acredito nisso. E tu sabes o que o meu pecado provoca em mim, né? Então, isso é uma forma de eu dizer, olha, eu confesso, né, que sou pecador, né? Mas, assim como Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque o arrependimento dele era sincero, eu também
declaro, né, sobre a minha vida a sinceridade do meu arrependimento, né? Então, sempre procuro orar dessa forma, né, para que a mão dele, né, Não pese tanto. não pese tanto, né? Porque pecados não vão faltar, infelizmente, né? Não vão faltar. O que fala assim do juízo final do telão, misericórdia. Esse telão eu tenho pavor. Também. Não tem jeito, gente. Não tem. A própria palavra do Senhor diz que nós somos pecadores. Vamos pecar. Aqui não tem nenhum santo, né? Agora, não podemos ser hipócritas e fingir uma santidade que nós não temos. É o que a gente vê muito, né? Isso. A gente presencia muito, né, essa questão de você demonstrar, tentar demonstrar algo que você não é, né? Então, mas vamos sair dessa justiça de, de A justiça Deus, de Deus tá vendo. que causa temor. A gente está levando na brincadeira aqui, mas causa um temor muito grande, em mim principalmente, Sim, sim. né? Mas vamos lá para as consequências da justiça humana. É. Vamos voltar, né? A justiça humana, ela é representada pelo quê? Por uma estátua vendada com um cetro na mão, né? Mas a venda significa que ela é imparcial. E o cetro, a justiça, o equilíbrio, né? Mas é o que a gente não vê, né? Claro que tem decisões que são totalmente acertadas, mas tem outras que, infelizmente, que são uma boa parte. E eu falo isso em todas as áreas do direito. Não é só na área criminal, não, em todas as áreas. E aí, essa injustiça nos causa, para nós advogados, né? Para o cliente, que nos causa indignação, nos causa tristeza, né? Porque a gente fica com um sentimento de que nós que erramos, que nós que fomos incompetentes. Mas é o que o magistrado, é a decisão dele, é o que é aquilo que a gente falou, é a motivação dele. Nós não sabemos, né? Essas tendências nós não conhecemos, não sabemos da história de vida dele, do que ele realmente pensa. Ele fundamenta ali na sentença, mas o real mesmo nós não temos como saber. E assim como a de Deus, né, a justiça de Deus, nós estamos dizendo pecado é pecado e tem consequência. A justiça do homem, o crime, né, é crime e tem as suas consequências. Sim. Né? Então, se você mata uma pessoa, ela vai cometer um crime, vai ter a consequência. Agora, essa consequência vai depender de vários fatores. Então, se você comete um homicídio simples, artigo 121 do Código Penal, então, provavelmente, você vai ter uma pena mínima. Mas se você matou, se você torturou, se você ocultou o cadáver, se você enterrou, se você esquartejou, né? Tudo isso são agravantes, né? Que, trazendo para nós, são consequências que vão aumentar a sua pena. Então, você sai de uma pena de 6 anos, pode chegar a 20 anos. Né? Então, por aí, você percebe também que a justiça do homem, ela também tem consequências diferentes. Ela faz essa ponderação. Ela faz essa ponderação. Mesma coisa, artigo 157, o roubo, que é aquele que você pratica a violência ou então a ameaça. Né? Muitas vezes, se você pode roubar com uma faca, você pode roubar com uma arma, mas só usar. Muitas vezes até com a arma de brinquedo. Né? Mas vai ter, as consequências vão ser diferentes. A pena vai de 10 a 4 anos. Né? Mas se você praticar o roubo como se fosse quadrilha,
mais de duas pessoas, Sim. já se configura uma quadrilha. Então já é um agravante. Sim. Se você não só ameaçou, mas praticou, né, a violência, então vai ter uma agravante, né? Então tudo isso são consequências, né? Foi praticada a justiça, Foi. né? Talvez não tão direta, tão precisa quanto deveria. Porque, como nós falamos, existem vários fatores que às vezes não são levados em consideração. Mas, de certa forma, houve a justiça, né? Ele foi penalizado. Mas não tão justamente, muitas das vezes, quanto deveria. Até porque o único que tem condições de ser tão justo é Deus, que ele é perfeito. Então, não tem como comparar. Tem um artigo no Código Penal, o 235, bigamia, pena de 2 a 6 anos. Desuso total, né? Nunca Nunca vi ninguém ser penalizado por crime de bigamia. né? Mas também, se a gente for aplicar ele as consequências, também deve ter, né? Deve ser aplicada, porque a pena inicial é de 2 anos. Então, para bigamia simples. Mas se a bigamia tiver uma consequência mais agravante, então ela chega a 6 anos, né? Então, a gente percebe que pela nossa legislação, né, a justiça também segue o mesmo padrão de Deus. Que Ou essa seja, ponderação. essa ponderação. Quais foram as consequências que esse pecado ou que esse crime, né, levou? Se foi um crime que teve uma repercussão ou uma consequência leve, então a pena deve ser mais leve. Se foi um crime que causou ou ou teve uma repercussão maior e causou uma reprovação maior, então ela deve ser punida de uma forma mais severa, né? E aí a gente entra naquela questão: quem é justo e quem tem o poder de ditar o que é certo e errado em uma sociedade movida pelo poder e por interesses pessoais? Somente Deus, né? Aí eu Somente respondo, Deus. somente Deus. Não né? adianta. Se a gente ficar buscando essa justiça pelos homens de uma forma tão precisa, tão justa, nós vamos nos frustrar. Porque somente Deus tem esse poder. E aí a gente chega naquela, eu acho que conclusão, né? Que ainda não chegou o tempo de Deus fazer justiça na terra. Está chegando. Isso. A gente está falando aqui de consequências do pecado. Mas justiça de Deus na terra é o que nós cremos do juízo final. Né? Então, Mateus 12, 36 e 37. por isso ocorrerá no juízo final, conforme diz Mateus, né? Contudo, né, entendo que ainda não chegou o tempo de Deus fazer a sua justiça sobre a terra, pois isso ocorrerá no juízo final, conforme diz Mateus 12, 36 e 37. De toda palavra, coisa que o homem disser, não há de dar conta no dia do juízo final. Né? Porque tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E a gente pode trazer isso também no momento de um outro podcast, né? Falasse um pouco sobre esse juízo final. É um tema que a gente pode trazer. Com um especialista. Por favor. Não, então vai ser um preparo de uns 3 meses para que Não me sinto competente para isso. Não, eu também eu não tenho, né,
condições de abordar isso no sentido espiritual da Sim, coisa, sim. né? No sentido espiritual, a gente tem que ter uma pessoa que realmente dê embasamento, É, né, para que a gente tenha condições de atender às expectativas do nosso público, com certeza. né? Porque o nosso público ele vai requerer uma fundamentação e um embasamento muito maior, né? Então é importante isso. Uhum. Mas enfim, né? Essa foi a nossa proposta. Fazer esse comparativo de padrão de justiça de Deus e padrão de justiça dos homens, que na verdade vamos concluindo que a nossa ideia é de que Deus, ele faz essa ponderação, né, na permissão das consequências do pecado, da mesma forma que a justiça humana, ela faz essa ponderação. A partir do momento que ela coloca que um crime pode ter uma pena de 6 a 20 anos, por exemplo. Então, dentro da aplicação dessa pena, existem ponderações que nós cremos que Deus também faz esse tipo de ponderação, ele permite que essas consequências do pecado sejam dessa forma. Não é verdade? Ok, eu acho que a gente não fugiu do nosso objetivo, Sim. né? O nosso objetivo é sempre fazer essa ponderação, dando mais ênfase à nossa área de atuação e buscando, através da nossa vivência com a palavra de Deus, né, Sim. trazer essa comparação, Sim. né? Então eu acredito que a gente fez isso quando a gente abordou os 10 mandamentos, né? Eu só chamo a atenção para um aspecto, né? Quando a gente falou do 5º mandamento, né? Sim. A gente focou muito nas palavras dos pais sobre os filhos, né? Mas não deu ênfase ao mandamento em si, Verdade. que é o que? O filho obedecer, respeitar, honrar o pai, né? Mas isso vai acontecer sempre, né? A gente Vai errar sempre. a gente vai errar sempre. Por isso que a gente pede para o nosso telespectador dar a sua opinião, né? Dar sugestões de temas, dizer onde a gente falhou, aonde a gente saiu bem, né? Um elogio é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, né? Mas eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, novamente, agradecer a Marília, né? Que tem sido um instrumento de Deus na minha vida, né? E agradecer, né, ao nosso Rodrigo, que está ali operando as câmeras. Dando uma melhorada na nossa imagem. E vamos ficando por aqui, né? Pedindo para que se inscreva no nosso canal, né? Fé e Lei, né? Vai lá no YouTube, procura, né? @Fé e Lei. Se inscreva, né? E toda semana, o nosso pensamento é toda semana estarmos aqui abordando um tema onde a gente frisa a justiça de Deus e a justiça do homem, né? Que Deus abençoe tua vida, né? Que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Deus abençoe. Continuem orando por nós. Obrigada. Acho que foi 50 minutos.